Irmãos e irmãs, meu nome é Jorge Santos, sou sacerdote Umbanda, sou mago iniciador de magia divina e a gente está numa sequência de lives, né, pela plataforma Instituto Pemba, que é o terreiro a qual eu sou o pai espiritual junto com a mãe Natália, e nós estamos falando sobre vários assuntos, alguns pedidos por vocês que estão assistindo a live. Então nós falamos sobre espiritualidade de forma geral, falamos na live, já falamos sobre pretos velhos, sobre reencarnação, falamos sobre pombagira menina e hoje o tema vai ser Zé Pilintra e os malandros, malandros e malandras, que é um tema importante na Umbanda, que muitas pessoas ainda não, quer dizer, já tenha sido bastante abordado, é um assunto que sempre é importante nós abordarmos e entendermos mais profundamente como funciona. Tudo bom, mãe Leila, como vai? Já tinha dado oi na outra live. Hoje nós fizemos já duas lives falando sobre o livro Sexualidade à Luz da Umbanda, que eu lancei há pouco. Essa live nós vamos falar sobre outros assuntos, até porque talvez daqui a pouco a gente volte a falar do tema, né? Mas esse livro já está disponível para venda. Vou até botar o linkzinho aqui no Facebook. E vocês encontram o link com muita facilidade, tanto no Instagram quanto no YouTube, porque eu coloco o link ali alguns vídeos, e no Facebook. Pessoal, como é que está o áudio? Sérgio, quanto tempo, Sérgio? Tudo bom, Dirce, Diaco? Que legal ter vocês aqui. Mãe Leila, sejam todos bem-vindos. Pessoal do Instagram, seja bem-vindo. Se puderem compartilhar, se puderem chamar mais pessoas para assistir e bater um papo hoje sobre Zé Pilintra, malandros e malandras. E nós estamos frisando malandros e malandros porque muitas pessoas ainda não entendem bem essa linha, esse arquétipo dos malandros e malandras dentro da Umbanda. A Umbanda, ela, de forma geral, ela nasce ali com pretos velhos, caboclos, crianças se manifestando desde o seu início, por isso muitos consideram a tríplice da Umbanda, né, a tríplice sustentadora, mas a linha de malandros é uma linha muito importante e tem funções muito importantes, tanto do lado espiritual, no aspecto magístico, né, quanto no que ele nos traz no terreiro, no seu arquétipo, e tanto no seu arquétipo social também, que é bastante importante. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento professor sobre Zé Pilintra ou sobre Umbanda, porque em algum momento nós conseguimos encaminhar. Obrigado Sérgio, obrigado Lapastina, valeu, já deve ter enjoado de olhar para mim já. Então, pessoal, quando falamos de malandros, a gente pode falar somente de Zé Pilintra porque ele representa a malandragem, ele representa esse aspecto da linha, né? Então não há quem não conheça Zé Pilintra. Ele está na boca do povo, ele é falado, ele se apresenta não somente na Umbanda, mas várias religiões, né? Então Zé Pilintra, ele é um mestre juremeiro, né? Um mestre catimbó, ele vai possuir umas características, e ele possui uma característica que eu acho muito interessante. Há um Zé Pilintra homem, encarnado, que dá início à linha, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Caboclo de Sete Cruzilhados, embora saibamos quem é o espírito, nós não sabemos como ele é, a sua história como indígena brasileira, na sua encarnação aqui, né? Se nós pegarmos Pai Antônio, que é sustentador da linha dos pretos velhos, imaginando que todos os guias que se manifestaram primeiro com os velhos sejam chefes daquelas linhas, Zé Pilintra, ele é um caso à parte, especial. Só que essa necessidade de entendermos Zé Pilintra geram algumas histórias que nem sempre são condizentes, né, ao que realmente é aquele personagem. Existe, claro, algumas coisas que são semelhantes, né, entre as várias histórias diferentes que escutamos, mas a gente escuta que Zé Pilintra é um guia espiritual que se apresenta muito antes da Umbanda. E será que isso é verdade? Será que realmente Zé Pilintra, como guia espiritual, se apresenta tanto tempo antes da Umbanda mesmo? Ou será que isso também faz parte de uma construção histórica, de uma história que foi contada? A gente sabe que existe um personagem, inclusive existe túmulo de Zé Pilintra, né? A gente vai em Pernambuco, tem um túmulo de Zé Pilintra, que não é necessariamente o primeiro Zé Pilintra. E aí é onde a gente precisa entender. Nós temos, como talvez um dos Zé Pilintras, uma das histórias, um dos Zé que se chama José Alves de Aguiar. Então esse é uma das histórias que nós conhecemos. Existe um outro Zé Pilintra, que é o José Gomes da Silva. E nós temos um terceiro, que é o José Filintra, né? Então se escreve que esse José Filintra, ele seria filho de uma negra com um português.
E esse Filintra se escreve com PH, né? Então não se escreve pilintra como a gente conhece. Quando falamos nesses três casos, existem algumas semelhanças entre eles, né? Os três casos são de homens que são juremeiros, são catimbozeiros, estudaram sobre espiritualidade. Nesses três casos eles possuem uma malandragem, uma forma de lidar com a vida, mas não dá para se ter certeza qual deles é o verdadeiro Zé Pilintra. O que se sabe é que a história do mais antigo deles vai se dar o seu desencarne depois do ano 1900. Então a gente sabe que o desencarne, nós temos aí inclusive um do José Pilintra, que é o José Pilintra de Aguiar. Ele vai nascer em 1814 e morre com 113 anos, 114 anos, algo assim. Então ele morre já posterior a Umbanda ter nascido, né? No caso do José Gomes, a gente sabe que ele vai para Lapa, que é onde está o arquétipo do Zé Pilintra, e o arquétipo do malandro, né, aquele malandro da Lapa, né, no Rio de Janeiro, o malandro carioca, né, ele vai chegar ali na Lapa em 1914, onde a Umbanda já existia. Então esse estudo e essa forma de entender que Zé Pilintra é um guia espiritual que se manifesta antes da Umbanda, na Macumba carioca, na Macumba paulista, ele é um mestre da Jurema. Sim, ele é um mestre da Jurema enquanto encarnado. Posterior à sua morte, ele também se torna um mestre juremeiro, mas não muito anterior ao nascimento da Umbanda. O Sérgio solicitou que falasse sobre as nossas amadas malandras, e é importante, a gente vai chegar e vamos falar sobre elas sim, porque são parte importante dessa linha, né? As malandras, elas fazem parte, elas dão algumas estruturas energéticas muito importantes. Mas antes de chegar ali, a gente precisa lembrar que nós temos esse estereótipo do malandro da Lapa. Quando nós falamos desse malandro e malandragem, esse é um dos motivos de muitas pessoas tratarem essa linha com desdém. Então ela é uma das últimas linhas a ser formada, a ser reconhecida, porque Zé Pilintra já estava lá praticamente desde o início da Umbanda. Então ele está ali manifestando ali na década de 20, ele já está se manifestando na Umbanda. E ele vem também em outras religiões, mas a linha de malandros, ela não vai ser aceita por causa do seu arquétipo de malandro carioca. Nós, como brasileiros, temos um problema muito grave. Nós temos um preconceito muito grande com tudo. Então nós somos, como eu já venho dizendo e digo sempre, somos machistas, né? Não somente os homens, as mulheres também eventualmente são machistas, né? Então eu posso falar muito da minha criação, e eu me recordo da minha avó, que foi quem me criou, que houve muitas falas machistas, racistas, né? Misóginas, né? Muito preconceito ali, mas não era só ela, né? Era um momento que a nossa sociedade vivia e até hoje vive. E isso foi muito pior no passado. O que acontece é que muitas pessoas tratam esse tipo de assunto como se ele fosse um mimimi, né, que é o tal termo que se utiliza. Mas não é, na realidade. O que acontece é que as pessoas que eram mais fragilizadas não tinham voz para falar, né, e nós não tínhamos ouvidos para escutar elas, né. Então, quando acontece um caso de homofobia no Brasil, não é que não houvesse antes, havia muito. Eu me recordo de Sessão da Tarde, assistir Sessão da Tarde, lá está comediantes, né, falando piadas homofóbicas, racistas. Os Trapalhões de domingo tinham piadas homofóbicas e racistas, e tinham muitos malandros nos Trapalhões. Essa imagem que nós criamos das coisas dificultou muito a vinda da linha de malandros. Então, quando nós falamos de malandro carioca, que todo carioca é malandro, é a mesma coisa dizer que todo gaúcho é gay, que todo baiano é preguiçoso, que todo nordestino foge de lá porque não tem comida e não tem água e vem para São Paulo, vem para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, porque são estados maravilhosos, politizados. Isso não é verdade. Nós não temos essa característica do estado ser assim ou assado. Claro, nós temos diferenças culturais e elas se apresentam naturalmente. E tratar o malandro carioca, tratar o carioca de forma geral com essa pecha de enganador, de quem vai te surrupiar de alguma forma, é uma forma de preconceito muito grave. E há necessidade de mudança nessa forma de pensamento. Se a gente for para o desenho animado, existia um personagem que era característico malandro, que era o Zé Carioca. E o Zé Carioca era o que os americanos tinham como visão do brasileiro, que é quem tem aquela malemolência, quem engana quando tiver que enganar, quem tudo ele tenta fazer dar o seu jeitinho brasileiro. E até hoje a gente fala muito do jeitinho brasileiro. Se hoje nós temos ainda uma sociedade
que tem malandros, nós temos muitos malandros na nossa política, né? Nós temos muitos ladrões na nossa política, não somente isso, existem pessoas éticas em tudo, mas porque o nosso povo reflete, né? Ali está o espelho da nossa comunidade, da nossa sociedade. Então, infelizmente, muitas pessoas observam o brasileiro dessa forma e, de certa forma, têm razão. A Umbanda, ela é uma reformadora, ela tem a função de fazer uma reforma íntima, ela tem uma função de nos melhorar. Então, quando nós temos linhas na Umbanda, esses arquétipos eles possuem algo por trás do seu arquétipo visível. Então, se vocês assistiram a primeira live que eu falei sobre Preto Velho, eu toquei nesse assunto, a linha de Pretos Velhos, por exemplo, a função dela é sim ter aquele arquétipo de um ancião, amoroso, negro, que foi escravizado, se libertou das amarras, tanto da escravidão como as que levavam ao ódio. Então, sim, seu arquétipo é esse. Mas ali no fundo serve para nos lembrar que houve 388 anos de escravidão no Brasil. Houve um genocídio de um povo, houve a morte, a tortura, o estupro, né? Famílias inteiras destruídas, e a gente não observa, a gente não quer ver isso. Quando nós olhamos o mistério Exumirim, e nós falamos na live de ontem de Pombagira Menina, e eu toquei no assunto de Exumirim, no seu arquétipo está o menino de rua, o moleque, o transgressor, e a gente sabe que ele não é isso, porque nem um espírito humano, o Exumirim, ele é um espírito encantado. Então a gente olha e observa dessa forma, para quê? Para que a gente olhe mais aquelas crianças que foram abandonadas, que estão ali em situação de rua. Quantos de nós passamos pela rua, vemos pessoas passando fome, crianças perdidas e simplesmente não fazemos de conta que não estamos vendo. Então é isso que a Umbanda tem como função, nos melhorarmos como seres humanos. Basicamente é isso. Quando nós olhamos isso pela linha de malandros, idem. Então, óbvio, é a malandragem para passar pelas dificuldades da vida. Sim, é esse discurso que nós umbandistas temos e falamos, mas não é o que nós vemos. O que nós vemos é um enganador. Tanto é que se nós buscarmos no dicionário, pilintra está associado ao enganador, ao estelionatário. Muitas pessoas traduzem pilintra como pilantra, mulherengo, como alguém que tem muitos problemas no seu convívio, não é uma pessoa honesta, e não é essa a realidade. A realidade é que nós temos uma linha de trabalho que está à nossa direita. Então ela é uma linha que trabalha no mistério de Pai Ogum. Então ela é uma linha ordenadora da lei. A sua função é lidar com a lei. Ele faz parte, e a gente pode usar esse termo, das milícias celestes. Ele faz parte de uma estrutura de espíritos que são regidos por Ogum e Ansan. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender, né, quando nós falamos de malandros, assim como nós entendemos muito pouco de cangaceiros, como nós entendemos muito pouco das linhas, né, em geral. Então a gente precisa observar melhor. Se nós falarmos de baianos, linha de cangaceiros e linha de malandros, nós vamos ter 3 linhas que possuem uma regência da lei. Elas estão muito niveladas ao nosso nível espiritual, são um pouco mais evoluídos que nós encarnados, mas ainda assim estão próximas de nós e lidam sim muito com as regiões inferiores, porque são ordenadores, são linhas de confronto, são linhas funcionais, têm essa função. E a espiritualidade, ela não é somente espíritos extremamente iluminados que têm a função de nos amparar e colocar o Jorge no colinho, a mãe Natália no colinho. Não, tem algumas linhas que têm função mais direta, e a linha de malandros é uma delas. Então, quando nós falamos de malandro, a gente está falando daquele malandro que está ali, na Lapa, no Rio de Janeiro, ali na década de 20, década de 30, década de 40, onde quem era o malandro? O malandro era o sambista, o malandro era a pessoa que se esmeirava para conseguir sobreviver e botar comida na sua mesa, e até hoje é assim. Até hoje a gente tem esse reflexo. Quem não observa a linha de malandros da forma adequada, não entende que a nossa periferia possui a pecha de problemática por causa de uma construção social que nós fizemos. Se hoje nós temos os morros, nós temos as favelas, nós temos uma periferia que está recheada de negros, de pobres, né, de mulheres que são mãe solo, por que nós temos isso? Porque isso é uma estrutura social que o Brasil possui desde o seu nascimento. Desde o seu primeiro dia como país, nós começamos a excluir, a fazer uma excludência daquelas pessoas que são menos favorecidas. Fazem parte ou de minorias ou em situações que mesmo como uma maioria são
tratados de uma forma muito complexa, complicada e preconceituosa, né? Se a gente observar que o Morro Carioca, se nós observarmos que as periferias, as favelas, são formadas num primeiro momento de negros que foram libertos por Princesa Isabel, e esses negros eles não possuíam nada e precisavam morar no morro, e aí também a Lapa se cria nessa mesma estrutura. Se a gente olhar a Lapa, o que era a Lapa? A Lapa era onde se excluíam pessoas. Tanto é que ali na década de 20, né, a gente vai começar a ter na Lapa ali um forte meretrício, muito assalto, muito problema. Por quê? Porque essas pessoas eram jogadas, sem alimentos, sem um lugar para morar digno, sem problemas, e a gente vê isso até hoje na sociedade. A gente precisa, quando a Umbanda coloca uma linha, um arquétipo, e esse arquétipo ele é extremamente doloroso aos nossos olhos, porque é isso que é, né? A gente na realidade está se olhando naquele arquétipo, nós precisamos olhar aquele arquétipo, e nós ainda tratamos os malandros assim. Obrigado, Diaco. Umbanda trabalha pela igualdade social, pelo fim do preconceito, pelas minorias, saravá. Malandros são brasileiros, é uma geração nova, então vamos lá, mãe Leila, vamos falar sobre a linha de malandros aqui, isso é uma geração nova. Sim, mãe Leila, eles são, toda a linha de Umbanda que nós temos manifestados no terreiro são de espíritos que são ou brasileiros ou representam algum tipo de cultura. A Umbanda ela possui esses braços abertos para receber todos os tipos de espíritos que possuem um grau espiritual para atender. Porque se possui a palavra guia, é porque tem condições de guiar. Então quando nós falamos de malandro, por mais que ele se apresente nesse arquétipo tão controverso, e a linha não tem nada de controverso, nem os seus elementos são controversos, a gente já vai ver isso, mas quando se apresenta assim como brasileiro, mas bem específico da Lapa, assim como o baiano, ele é bem específico da Bahia, assim como os cangaceiros, que não é uma linha muito falada e conhecida, ela é bem específica do Nordeste, né? Então tem várias. Se nós pegarmos a linha de boiadeiros, ela vai ser específica do homem de campo, é o arquétipo do homem de campo, o homem que tocou o gado, o homem que viveu no campo. Então nós vamos ter ali o boiadeiro daqui de São Paulo, o boiadeiro do Nordeste, o boiadeiro do Sudoeste, o boiadeiro do Sul, que é o gaúcho, inclusive se manifestando em terreiros, porque são arquétipos. Esses arquétipos, eles fazem com que a gente reconheça alguns aspectos do seu campo magístico e de atuação. Então, quando nós falamos que os malandros são brasileiros, sim, os malandros são brasileiros, mas eles possuem a personificação do malandro da Lapa. A sua manifestação é essa. Porque se nós formos lá em Zé Pilintra, o que ele possui de característica? Ele é capoeirista, em todas as suas lendas, ele é catimbozeiro, então ele é um feiticeiro, ele possui aspectos de magia, então possui uma espiritualidade, mesmo sendo um malandro. Então ele é um cara que ele era ético, mesmo sendo malandro. E isso nos traz observar, ele se veste de terno branco, sapato bicolor, né, camisa vermelha, um chapéuzinho Panamá, um chapéu de palha. Quando a gente olha esse perfil, ele é o perfil de quem? Do sambista, do início do século passado, né, onde havia as rodas de samba. E quando a gente observa isso, e a gente voltar para aquele período, a gente vai observar, por exemplo, que nós temos ali nesse período uma lei que era uma lei que, eu não recordo o nome, mas sobre vadiagens e capoeiras. Então era uma lei onde todo aquele que era vadio era preso e todo aquele que era capoeirista era preso. Quantas rodas de samba acabaram abaixo de cacetada? Porque eram homens negros que estavam na periferia. E por que o vadio? O vadio, e até hoje é considerado assim, só que graças a Deus não existe mais essa lei, ele era o cara que andava pela rua, sem um local fixo para morar, sem um trabalho fixo. E isso servia para quê? Para prender o homem negro. Se nós tivemos a Lei Áurea, por Princesa Isabel, que não foi nenhuma benevolência, foi um processo político que aconteceu e uma pressão social de negros e abolicionistas, lembrando que o Brasil foi o último país que a gente pode considerar um país em desenvolvimento que faz com que acabe com a escravatura, então é quase uma obrigação moral. Quando a gente tem essa lei das vadiagens, é porque o negro que era cativo, que foi escravizado, que foi trazido do seu país, do seu continente, ele simplesmente é jogado para a rua. E quem é que ia para as cadeias? Era o negro. Então nós tínhamos as cadeias abarrotados de negros, abarrotados de capoeiras, abarrotados de músicos, porque no Brasil não foi proibido o tambor, então uma das expressões culturais do povo negro era a dança e o atabaque. E eles estavam lá. A nossa estrutura
carcerária de hoje ela é repleta de quê? De negros, porque são reflexos daqueles tempos. A Umbanda, ela quando apresenta seus arquétipos, e ela nasce como uma religião de resistência, então ela nasce, observem bem, ela nasce dentro de uma família católica, então ela possui até hoje muitos terreiros santos católicos no seu altar, né? Ela nasce dentro de uma reunião espírita, em Niterói. Ela nasce ali com homens brancos, uma família de brancos, e quase todos ali eram brancos, os intelectuais eram brancos. Os primeiros livros foram de homens brancos. A gente vai ter o Tata Tancredo se manifestando um tempo depois, mas a gente vai ver sim a Umbanda negra na periferia. E a gente vai ter uma teogonia de orixás negros, que até hoje a gente tenta embranquecer. Porque se coloca São Jorge no altar, porque as pessoas têm receio, desculpa, as pessoas têm receio que alguém sente ali e tenha medo de um orixá negro. Por que alguém teria medo de um orixá negro? Porque nós temos um país extremamente racista. E esse é um problema. Então, quando se tem a linha de malandros, ela tem essa função de abrir os nossos olhos. De entendermos que esse cara que ele era preso por vadiagem, foi taxado de malandro, ele era um homem tão digno quanto é alguém que não passou por essa situação, que é um homem branco, de classe média. Então, para isso servem as linhas, para abrir os nossos olhos. Deixa eu só ler aqui rapidinho. A Umbanda, deixa eu ver aqui, só um minuto. A Umbanda, Diaco, nossa vereadora macumbeira. A Umbanda está com os braços abertos para todos os espíritos que podem trabalhar, que possuem grau para tal. Sim, com certeza, Diaco. Então não existe na Umbanda nenhuma manifestação espiritual que não tenha espíritos com condições e graus na espiritualidade para que possam exercer sua função. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando se estuda espiritualidade, não Umbanda, mas espiritualidade de forma geral, é que o espírito ele possui um poder moral em cima dos espíritos inferiores. Então nenhum espírito consegue combater as estruturas negativas se ele não tiver uma condição moral superior aos outros espíritos. Isso é um padrão básico e os malandros possuem essa condição. Saber lidar com a vida, com as dificuldades da vida, a malandragem é essa. Todos os dias no perreio, na dificuldade, no corre, tanto o homem quanto a mulher, que nem o Jorge comentou. A mulher que é mãe solteira, que tem que acordar cedo, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ainda tem que trabalhar e aguentar desaforo de gente filha da puta. O Sérgio tinha perguntado há pouco, falar sobre as malandras, e elas se manifestam no terreiro, mas a gente vai observar ainda que os terreiros de Umbanda, tirando a linha de Pretos Velhos e Caboclos, e Herês, obviamente, e de Exu e Pombagira, porque são linhas muito comuns, já se desenvolveram, já cresceram, estão ali semanalmente nos terreiros, então é mais comum a gente presenciar eles. Mas se nós observarmos, por exemplo, linha de baianos e baianas, nós vamos ver um número menor de baianas se manifestando. Se nós observarmos a linha de cangaceiro, embora tenham muitas cangaceiras, nós vamos ver poucas mulheres se manifestando. Se nós olharmos gira de malandro, idem, nós temos poucas mulheres. Se nós temos arquétipos sociais, por exemplo, na linha de Pombagira, onde tem o arquétipo da prostituta do século XIX, do século XX, né, da rameira, esse arquétipo não significa que o espírito tenha sido prostituta, e pode até ter sido, mas não é isso que quer dizer. Quer dizer que nós olhamos a nossa sociedade de uma forma machista, onde as mulheres não têm direito de gargalhar na cara de um homem, onde as mulheres não têm empoderamento. Quando nós falamos da malandra, ela sai do arquétipo de prostituta e ela entra no arquétipo daquela mulher que viveu sozinha, que criou seus filhos sozinhos, que esteve ali e ela não é vista pela sociedade. Então ela também tem uma malandragem para lidar com as situações de vida, tem uma malandragem para seguir sua caminhada. Alguma pergunta do Insta? Tem. A Alessandra fez a seguinte pergunta: malandros não são linhas... malandros não são da linha dos encantados? Essa é a pergunta da Alessandra, aqui no Instagram. Alessandra, obrigado pela pergunta. Vamos entender primeiro o que é um encantado, tá? Então vamos chegar ali na parte do encantado para a gente entender se os malandros são ou não encantados. Quando nós falamos de encantados, nós temos duas formas de observar encantado. Encantado através da encantaria. Então, por exemplo, nós tivemos agora uma série Netflix que bombou no mundo todo, que falava de Curupira, que falava da Cuca, que podem não acreditar, mas a Cuca não é um personagem que nasce com Monteiro Lobato, ela faz parte da estrutura da cultura brasileira, não é um boitatá, não é um saci pererê,
que são encantados. Então, o encantado na cultura brasileira não é uma classe de espíritos humanos, ela é uma classe de seres da natureza. O boto, por exemplo, é um ser aquático. Então, ele é manifestado através da clarividência de algumas pessoas, se geram todas aqueles mitos, né, aquelas estruturas mitológicas em cima dessa estrutura. Então, existe um trabalho com encantaria. Nós temos o encantado que é tratado, por exemplo, na Jurema, que é tratado em outras coisas que, neste caso, podem até ser espíritos, mas porque eles têm uma estrutura de entendimento espiritual diferente da Umbanda. Quando nós falamos de encantados na Umbanda, nós estamos falando de espíritos que ainda não estão no sexto plano da vida, eles estão no plano anterior ao nosso. Então, os encantados na Umbanda são o que nós chamamos de crianças espirituais. Então, os nossos herês são encantados, porque eles possuem um magnetismo de uma dimensão específica. Então, por exemplo, Mariazinha da Praia, ela possui um magnetismo ligado ao ponto de força da praia, então ligado à Mãe Iemanjá. Então, é isso que a gente tem como encantado na Umbanda. Quando falamos de malandro, nós estamos falando de espíritos humanos que se manifestaram em algum momento na Terra e tiveram ligação ao que é o malandro. Não necessariamente somente o malandro carioca, que é o arquétipo de Zé Pilintra, o arquétipo do malandro e da malandra, mas também o arquétipo do brasileiro que passa por todas as situações para sobreviver. Até hoje é assim. Nós precisamos nos mexer, dançar para conseguir sobreviver no nosso país. Porque existe uma pobreza muito grande, uma distribuição de renda muito mal feita, uma contenção do dinheiro num grupo muito fechado, muito pequeno, uma detenção do poder no mesmo local, também fechado e pequeno. Então o brasileiro é aquele que, mesmo vivendo na base da sociedade, ele vai se movimentando. Nós temos uma estrutura no Brasil que, embora não seja religiosa, como é o caso, por exemplo, das castas indianas, onde nós temos aquelas divisões, mas nós temos uma estrutura no Brasil de divisão social. Se nós pegarmos, por exemplo, esse malandro carioca, por mais que ele seja uma pessoa ética, trabalhadora, equilibrada, por mais que ele não beba, por mais que ele não use drogas, e o malandro não faz isso é uma coisa que a gente precisa falar, ainda assim, se ele se casar com uma mulher rica, o que vão falar? Ou se uma mulher pobre se casa com alguém com condições financeiras, não pode ser por amor, tem que ser porque ela está querendo ascender socialmente. Isso não é uma forma de divisão de castas que nós temos no Brasil. Quando nós olhamos o malandro, ele representa aquele que sobrevive na base. Ele sobrevive como ele pode, da forma que ele consegue. Então, por isso que ele possui um arquétipo, mas ele é um espírito humano. E ele é um espírito humano que está ligado à espiritualidade. Ele é um espírito humano que está ligado à magia. Por isso que o arquétipo do Zé é o arquétipo do feiticeiro, é o arquétipo do catimbozeiro, do juremeiro, do macumbeiro. Então é isso que quer dizer ele, mas ele é um espírito humano, não encantado. Embora algumas umbandas, a Mãe Natália leu há pouco tempo um livro muito interessante, qual é o nome do livro? A Mística dos Encantados. Maravilhoso. E nós temos ali o relato de uma senhora que fez parte daquela umbanda de 40, década de 30, 40, 50, Dona Toninha. Esta mulher, ela chamava os espíritos de encantado, porque ela faz parte de uma região brasileira que tem o entendimento que o encantado é um espírito. Então, o Exu é um encantado. O caboclo é um encantado, mas nós que temos um entendimento de espiritualidade um pouco diferente, e não quer dizer que ela está errada, é a forma dela ver. Mas nós sabemos que os malandros, eles são espíritos humanos. Se eu tratar como encantado, neste caso, continuam sendo espíritos humanos. Mais alguma pergunta? Para falar a respeito dessa transição direita e esquerda que o Zé se encontra. Então, isso é uma coisa muito interessante. Nas primeiras manifestações do Zé tem uma história, ou eu chamo de história, não sei ainda qual dos dois eu chamo, porque não tem como comprovar historicamente que é verdadeiro, que diz que Zé, quando se manifesta pela primeira vez no terreiro, e eu acho que é história, ele diz que perguntaram para ele se ele era de esquerda e direita. Essa concepção de esquerda e direita é uma concepção mais recente, não é tão antiga, não era desse período, mas tudo bem. E aí ele disse que ele iria para onde o fumaço levasse, então ou poderia ir para a direita ou para a esquerda. O que acontece é que por a linha não se aceita dentro da religião, e a gente precisa lembrar que até a década de 70, muitas linhas não eram aceitas como linhas. Então, por exemplo, ciganos entrou como linha do Oriente porque eles não eram aceitos. Cigano não é Oriente, é uma linha particular, mas porque não era aceita dentro da Umbanda. Então vinha lá, então a linha do Oriente é um grande buraco negro para quem não era aceito. Quando o Zé se manifesta, a gente precisa lembrar que assim, nós temos vários guias espirituais que se manifestam em vários lugares.
Então, se nós pegarmos, por exemplo, Zé Baiano. Zé Baiano, ele é um baiano, não é? Ok, então nós temos um baiano, Zé Baiano. Mas nós temos um Zé Baiano que é cangaceiro. Inclusive, faz parte da história do cangaço. Nós temos o Zé Baiano, que é malandro. Ele é baiano? Sim, ele é baiano. Mas ele é um baiano que trabalha na vibração de malandro. Nós temos um Zé Baiano que é cangaceiro, sim, mas ele trabalha na vibração do cangaceiro. E nós temos o Zé Baiano que trabalha na vibração do baiano. Eles possuem formas arquetípicas diferentes. Quando falamos de Zé Pilintra, ele é um termo que nós imaginamos que um Zé Pilintra consegue partir para qualquer linha. E não. Nós temos sim Zé Pilintra que é preto velho, nós temos Zé Pilintra que é Exu, temos Zé Pilintra que é malandro, Zé Pilintra que é baiano. Temos vários Zé Pilintras. Ele é o mesmo que vai migrando de um para o outro? Não. Ele possui o mistério da linha que ele se manifesta. Então aquele Zé Pilintra que é preto velho, ele é um preto velho Zé Pilintra. Ele não é o Zé Pilintra malandro. Se nós temos um Zé Pilintra que é baiano, ele é porque ele é baiano. Ele possui o arquétipo de baiano, regido por Yansan. Ele vai ter ali toda a magística, vai falar como um baiano. O Zé Pilintra, ele vai ter o arquétipo carioca. Este Zé Pilintra que manifesta em linhas diferentes, ele possui o arquétipo da linha. Então ele possui o grau para aquela linha. Tem o Zé Pilintra que pode se manifestar à esquerda? Sim. Mas ao se manifestar à esquerda, a sua vibração é essa. Ele não vai manifestar mais na linha de malandros nem em outra linha. E a linha de malandros, ela também é uma linha de acesso de Exus. Porque a linha de malandros, ela está mais próxima do nosso nível evolutivo. Então quando um Exu precisa migrar para a direita, não quer dizer que o Exu é menos graduado espiritualmente que nós, quando ele vai migrar para a direita, ele vai trocar as suas polaridades, ele pode entrar ou pelos boiadeiros, ou pelos malandros, ou pelos baianos, dependendo do seu grau espiritual, do seu entendimento. O Sérgio fez uma pergunta aqui. Já ouvi falar no malandro camisa preta? Parece-me que ele era como um guarda do morro, um protetor das rodas de malandros, faz um trabalho na Umbanda. Sim, Sérgio, nós temos na linha de malandros algumas divisões dentro dos malandros. Então nós temos os camisas pretas, nós temos os camisas vermelhas, nós temos os camisas listradas, nós temos... Não precisa falar camisa branca, porque o malandro, de forma geral, se veste com camisa branca. Então existe. São falanges que possuem peculiaridades. Assim como nós temos, por exemplo, um cigano guardião, né? E nós temos um cacu, que são linhas, são ciganos, mas eles possuem peculiaridades. Então eles possuem regências diferentes, funções no astral diferentes. Então a linha de camisas pretas são guias espirituais da linha de malandro, que sim, tem uma função mais de guarda. Nós temos ali os camisas vermelhas, que eles têm uma função mais de quebra de demanda. Nós temos ali os camisas listradas, que eles têm uma função também de quebra de mandiga, de demanda, de encaminhamento. Então cada um deles vão ter peculiaridades. De forma geral, camisa preta, camisa vermelha, camisa listrada, o malandro comum, entre aspas, eles são malandros. Dependendo do terreiro, mesmo que eles sejam camisa preta, eles se manifestam como um arquétipo geral. Porque na realidade, embora nós façamos essa divisão, ela não é uma divisão tão clara quanto se imagina. O que acontece é que existem algumas pessoas, assim como tem pessoas que trabalham com Exus e Pombagiras em outra religião, que é a Quimbanda, e nós temos o Exu e Pombagira da Umbanda, nós também temos malandros que se manifestam em outras egrégoras espirituais. Assim nós também temos os ciganos que trabalham na Umbanda, ciganos espirituais da Umbanda, e nós temos aqueles que trabalham nas tissaras. Então nós temos divisões. Um espírito, ele pode ser espírito e não ser guia. Então nós podemos ter um malandro que ele não possui o grau de guia espiritual, ele pode se manifestar em outro lugar e ser ativado, inclusive, de forma negativa. Então há uma complexidade nesse entendimento sobre as falanges deles. Alguma pergunta? A linha dos malandros nos ensina a ser malandro, no bom sentido, a ter jogo de cintura diante das dificuldades, diante dos percalços da vida. Exatamente, Tiago, é exatamente isso que eles nos ensinam. Tem uma pergunta aqui. Diga. Acho que é da Mariana. Ela perguntou o seguinte: Oi, fala um pouco de incorporação, desenvolvimento mediúnico, todos podem incorporar? Agora eu não sei se todos podem incorporar a linha dos malandros ou é de forma geral. Bom, de qualquer forma a resposta é a mesma, né? O processo mediúnico, ele é um processo de sutilização do espírito, né? Então o médium, ele possui algumas estruturas do seu corpo espiritual mais sutilizado, então ele tem uma percepção do lado astral mais ampla. Isso pode ser desenvolvido.
né? Eu sempre digo que a mediunidade ela não é nem um castigo e nem um dom, ela é um sentido humano. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma pessoa que não toca violão e nós colocarmos ela numa aula, ensinarmos a tocar violão, ensinarmos as notas musicais, em algum momento alguma música ela vai tocar. Ela não vai tocar tão bem quanto alguém que tem um ouvido absoluto ou alguém que fez um conservatório de música, mas ela vai conseguir tocar. Talvez ela toque uma música com 3 notas e uma outra pessoa naturalmente consegue tocar a quinta baquiana. Ela consegue tocar uma peça de Mozart. Por quê? Porque ela naturalmente tem aquilo. Mediunidade também é assim, eu posso desenvolvê-la ou eu posso já possuir ela ali latente, com mais potência, e ela se manifestar. Quando eu quero falar de malandro especificamente, isso pode carregar para qualquer linha, tá? Para que eu possa desenvolver uma linha, eu preciso ter maturidade, né? Porque ser médium não é uma coisa difícil. O difícil é ter maturidade para lidar com essa mediunidade. Então, se eu quero trabalhar com malandro, eu preciso ter uma firmeza do meu malandro na natureza. Eu preciso oferendá-lo na natureza. Porque ele precisa de comida? Porque ele precisa de elemento? Não. Porque eu preciso que ele crie uma ancoragem energética para poder se manifestar. Se eu quero manifestar malandro e na minha casa não tem malandro, eu dificilmente vou conseguir fazer isso. Mas eu posso cultuá-lo. Assim como uma pessoa que não é um bandista pode cultuar Preto Velho. Eu posso me ligar àquela divindade e no momento adequado a própria espiritualidade vai dar as condições para te poder manifestar. Então pode sim. Precisa estudar, 2 anos de desenvolvimento. Então, isso eu tinha falado. Pessoal, para formar um médium, nós temos 2 formas de formar um médium. Tá? Todas elas requerem muito sacrifício. Então nós podemos estudar a Umbanda, aprender a Umbanda de forma empírica, né? Indo lá para o terreiro, vendo as manifestações, conversando com os guias e começando o processo de incorporação, né? E nos desenvolvendo espiritualmente. E nós podemos fazer a mesma coisa e estudarmos. Então, por exemplo, uma pessoa que ela quer manifestar sua mediunidade no Instituto Pemba, o que ela tem que fazer? Ela precisa primeiramente estudar. Porque para mim, um médium bom não é um médium que incorpora todos os guias com muita potência, é um médium que ele é uma pessoa correta, ele é uma pessoa que entende sobre espiritualidade, que busca o conhecimento, que tem discernimento, que tem bom senso. Então o desenvolvimento mediúnico ele é muito mais simplificado quando eu tenho conhecimento. Vamos a um exemplo bem clássico de Preto Velho, incorporação de Preto Velho. Preto Velho chegou no médium que não está preparado, a primeira coisa que vai dar é dor nas costas. Ele vai ter vontade, vai ter uns tremelico e a gente vai ver uma possível incorporação acabando ali porque não há conhecimento sobre o que está acontecendo. Se eu tenho um médium que estudou 2 anos e ele entra com um processo de desenvolvimento mediúnico, quando ele passa por esses problemas, quando ele passa por aquelas dificuldades, ele já sabe, ele já associa o motivo. Então isso facilita a conexão com os guias espirituais, facilita esse acesso à espiritualidade, é o que eles querem nos ensinar. Tiago, a linha de malandros nos ensina a ser malandro no sentido exatamente, isso aqui eu já tinha lido. Mais alguma pergunta, pessoal? Questionamentos? Lembrando que nós estamos na cidade de São Paulo, nós temos uma plataforma e dia 7 de abril agora nós vamos iniciar o curso de Teologia de Umbanda Sagrada. E uma das aulas é a aula de malandros, né? Então nós temos ali uma estrutura de conhecimento que é 1 ano de aula, são 200 vídeos mais ou menos, nós temos uma apostila com mais ou menos umas 200, 300 páginas, é muito material de estudo, além da indicação de livros e materiais. E eu acabei de lançar esse livro aqui, Sexualidade à Luz da Umbanda. O Instituto Pemba está aqui em São Paulo e está em reforma. Então, comprando esse livro, e eu vou colocar aqui, eu acho que eu já tinha colocado, mas eu vou colocar o link aqui. Comprando esse livro, vocês estão ajudando o Instituto Pemba a botar uns tijolinhos lá para a gente poder terminar a obra. A pessoa ela vai estudar onde? Ela vai estudar no www.institutopemba.com.br. Se vocês seguirem a nossa página no Facebook, no Instagram e no YouTube, vocês vão ter toda hora acesso a esses links. Lá, além de muitas aulas, né, o YouTube está cheio de aulas semanais, de mini vídeos do Minutos de Umbanda. Todas as lives estão indo para lá, inclusive essa aqui terminou aqui a live, a gente já sobe ela para o YouTube também, então tem muito material para estudar. A própria mãe Natália coloca quase que diariamente firmezas, ensinamentos dentro da plataforma do Pemba, dentro do Instagram, então nós temos bastante acesso a conhecimento. Aproveitem. Pessoal, a gente está na nossa 4ª live, é 1 semana de live, tá? Então faltam mais 3. E é isso, se vocês tiverem alguma sugestão, algum tema que vocês gostariam que a gente abordasse,
Coloquem nos comentários, tá? Quem não assistiu as lives anteriores, estão todas gravadas. Um dos conteúdos, temas que a gente aborda no curso de teologia, que é muito completo e todo um bandista deveria fazer, é sobre a mediunidade, os 18 orixás, o arquétipo, banhos e defumações, ou seja, o mundo das ervas de forma geral. Que mais? A história da Umbanda, as Umbandas, as diferenças de espiritismo da Umbanda, kardecismo que acaba sendo o candomblé, a quimbanda, enfim. Então tem bastante coisa pra gente estudar ainda. Gente, para entender Umbanda a gente precisa estudar muita coisa. Quando eu falo aqui de malandros, teve uma aula específica no curso de teologia, que foi apresentada há pouco tempo atrás agora. Quando nós somos de linha, nós estudamos todas elas, é porque há necessidade, a gente precisa lembrar que há necessidade de uma construção de conhecimento. A Umbanda ela está carente de conhecimento. Ou se nós tivemos muitos problemas no passado, a Umbanda quase foi extinta na década de 80, é porque nós não percebemos que precisávamos ter conhecimento nós também. Que nós não somos umbandistas somente no dia da gira, nós somos umbandistas diariamente. 24 horas por dia há uma espiritualidade ao nosso entorno. 7 dias por semana nós somos umbandistas e muitas vezes as mazelas dos nossos irmãos, eles vêm até nós com essas mazelas para que a gente possa auxiliá-los e a gente não tem conhecimento. Nós não podemos mais simplesmente dizer que tudo é o meu guia. O nosso guia sabe mais que nós, não tenho dúvida disso. Nós jamais, com o máximo de estudo que tivermos, somos páreos ao conhecimento que um guia tem, mas nós somos obrigados a melhorar, a crescer, a se desenvolver. Oi? Fechou? Calma, tem uma outra pergunta. Tá, vou responder essa última pergunta e depois eu encerro a live. Peraí. E a mediunidade nas crianças, isso pode acontecer? Pergunto por conta da minha filha, caçula, hoje ela tem 12 anos, e sua afinidade e ligação quando estamos, especialmente nas giras de Pombagira. Então, isso. Quem é que perguntou? Ai, peraí, que subiu a pergunta. Luli. Eu acho que é irmã do Gá, eu acho. Se eu estiver errada, me perdoe. Gostei do teu nome, Luli. Luli, é assim, a mediunidade ela se manifesta em todas as fases da nossa vida. Então ela se manifesta na nossa infância. A nossa mediunidade ela é muito aberta até os 7 anos. Aí termina uma acoplagem total do espírito, ela dá uma reduzida dos 7 ali até os 12, 13 anos. Antes era 14, agora crianças mais jovens estão, adolescentes, pré-adolescentes, estão manifestando a mediunidade. Sim, a mediunidade ela pode ser desenvolvida, mas depende da maturidade. Então o que acontece? Não adianta desenvolver uma criança de 12 anos para o trabalho, porque ela não tem condições emocionais de lidar com as situações. Então ela pode se encambonar, eventualmente até fazer um desenvolvimento, mas ela precisa ter maturidade para poder lidar com isso. Colocar a responsabilidade de uma criança de 12 anos de lidar com as dificuldades de adultos pode tornar um trauma na vida dela. Então não é que ela não possa se desenvolver, mas eu aconselho que comece pelos estudos, pelo aprendizado do que é Umbanda, quais suas funções, estruturas espirituais, o que é mediunidade, e aos poucos esse desenvolvimento vai amadurecendo junto com ela. Em algum momento, sim, ela vai poder atender, mas eu não aconselho nenhum médium abaixo de 18 anos a atender no terreiro. Eu sei que isso acontece, mas por mais que o guia seja maduro, imagina uma criança dessa atendendo um homem que vem com dificuldades de ordem sexual, ou uma mulher que foi estuprada, ou abortou, ou teve um problema grave, ou quer se matar. Como é que ela vai lidar com a sua depois que a gira acaba? Nós sabemos que a maioria dos médiums são médiums semiconscientes ou conscientes. Médiums inconscientes são raros, e mesmo médiums inconscientes, isso fica guardado no subconsciente dele. Então a gente precisa ter um certo cuidado. E precisa ter o acompanhamento sempre dos pais menores. É muito importante isso, tomar muito cuidado com o terreiro que se frequenta. E ter afinidade com a linha da esquerda é super normal, independente se é criança ou não. Quem não gosta de Exu e Pombagira, né? Bom, pessoal, nós ficamos por aqui na aula de hoje. Coloquem aí nos comentários ainda se vocês querem algum tema específico, Então, se a gente tiver algum tema que bata muito, a gente coloca ele, senão eu vou trazer algum outro tema que também é interessante e acredito que vai auxiliar todos de alguma forma. Então, amanhã a gente tem mais uma live, às 21 horas, no Instagram e no Facebook. Axé. Os cachorros.